É chegado o momento de nós meditarmos na Palavra Santa do nosso Deus. Para isso estaremos lendo a bendita Palavra do nosso Papai do Céu, Palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 3, verso 7 diante, que diz: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e que ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus não são, mas mentem, eis que eu farei, que venham, adoro prostrado a teus pés, e saiba que eu te amo. Deixa eu baixar um pouco o retorno aqui, que está um pouco alto. Saiba que eu te amo. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, também meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Somente até aqui. Deus abençoe os amados irmãos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Acabamos de ler uma palavra aqui bendita do Senhor. Acabamos de estar diante de um texto bem conhecido. Deixa eu puxar a cadeira. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Amados irmãos, acabamos de ler aqui uma palavra muito gloriosa, que é a carta à igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, nós estamos aqui meditando nas 7 cartas das igrejas que estão na Ásia, ou estavam na Ásia, qual João, o apóstolo, ele vai escrever, sendo ditadas pelo próprio Senhor Jesus. Não é? E João, ao escrever as 7 igrejas que existiam naquela época, ele vai falar para aquela época, e a epístola vai continuar falando no decorrer do curso da história, e a igreja ainda vai continuar ouvindo a voz de Deus através dessas cartas até o dia do arrebatamento da igreja. Não é o caso de uma linha escatológica que diz que estas cartas são eras proféticas da igreja, e eu não creio desta forma. Eu creio, já por esta carta aqui nós vamos ver que essa doutrina não se sustenta. Já pela carta de Esmirna, por exemplo, nós já falamos sobre isso, não dá para acreditar que é eras da igreja, sendo que hoje tem irmãos como Esmirna, né, morrendo por amor da palavra de Deus, sendo fiel até a morte nos países árabes muçulmanos que perseguem a igreja do Senhor. E dizer que essa igreja hoje é a igreja de Laodiceia não tem fundamento, é incoerência dizer que aqueles irmãos estão frios na fé, sendo que esses irmãos, por amor da palavra, eles têm até perdido as suas cabeças. Não é? Então, a igreja de Filadélfia também é uma carta que serviu para a igreja daquela época, né? que estava na época ali onde hoje é a Turquia, serviu para o restante da história da igreja na terra e serve também para hoje, assim como Gálatas, Paulo escreveu naquela época, Coríntios, e serviu para o resto de todo o tempo da existência da igreja na terra e serve para a igreja hoje e vai continuar servindo. Então a palavra do Senhor não passa, ok? Então vamos trazer aqui de uma forma prática e resumida o que significa Filadélfia hoje para nós. Filadélfia, o nome em si diz que é amor fraternal. Então esta igreja é a igreja do arrebatamento. Tá? Se você quiser participar do arrebatamento, que pode acontecer a qualquer momento, você tem que estar enquadrado nesta palavra. Em primeiro lugar, você tem que estar em amor fraterno. Tem que estar em amor com seu irmão, não é? Tem que perdoar. Tem que sofrer também, porque o amor, ele é sofredor. Não é? A Bíblia não vai dizer o que é o amor, né? Porque ninguém consegue definir o que é o amor, mas consegue descrever como é o amor. O amor é paciente, ele é benigno, e ele é sofredor. Sabe aquela pessoa que você não perdoa? Então, você perdoando e sofrendo, afronta, calúnias, aquela pessoa te entristecendo, você está sofrendo por causa de uma pessoa. Mas é assim mesmo. Por quê? Porque o amor é sofredor.
Então, você tem que ter amor no coração, tem que perdoar. Aleluia. Tem pessoas que não perdoam, irmão. E ela acha que vai para o céu. Não é? Eu postei esses dias lá no meu Facebook, a frase é a seguinte, que se você não perdoa, você, ao orar o Pai Nosso, você está lendo sua própria sentença de morte. Por quê? Porque o Pai Nosso diz, perdoa-se as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, se você não perdoa os seus devedores, também o Senhor não te perdoará. Agora, se você perdoa, também o Senhor te perdoará. Então, tem que ter amor fraternal. Então, a igreja do arrebatamento, a igreja de Filadélfia, que quer dizer, Filadélfia significa amor fraternal, ela é a igreja do arrebatamento, é a igreja que tem amor. E você vai ver Jesus repreendendo as outras igrejas, como Éfeso, como Tiatira, como Pérgamo, como Sardes, mas essa igreja ela não tem repreensão, ela tem só elogio. Por quê? Porque quem está em amor, irmão, Deus não vai... A Bíblia diz que o amor, irmão, é o vínculo da perfeição. Se você está em amor, aprendeu a perdoar o seu irmão, não é? Se você trata bem aquele que te trata mal, se você até seu inimigo, você pode ter inimigo, mas você não pode ser um inimigo, ok? Aquela pessoa me odeia, tá, a pessoa pode te odiar, mas você tem que amar. Inclusive a Bíblia vai dizer, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, dá-lhe de beber, porque fazendo assim amontoará brasa sobre a sua cabeça, não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então esta igreja aqui, ela está no vínculo da perfeição. Inclusive a Bíblia vai dizer que Deus é amor. Então ele vai começar se apresentando para a igreja, para o anjo da igreja e para a igreja. Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro. Então aquela igreja ele tinha em primeiro lugar santidade e verdade. A igreja que vai participar do arrebatamento, que vai subir a qualquer momento, no abrir e fechar de olhos, ela tem que ter santidade e verdade. Ela não pode ter mentira, não pode ser falsa, não pode ter nome que vive e está morta, não pode, digamos assim, ter aparência exterior, porque a igreja, irmãos, ela não é aquela que você vê com os teus olhos. Existem só duas igrejas na Terra. Uma que nós vemos com nossos olhos e outra é a que Jesus vê com os olhos dele. Uma é a que nós vemos, que é todo o povo de todas as igrejas na Terra. E a outra é a que Deus vê como a igreja dele. Então, esta igreja tem que ter santidade e verdade, porque Jesus vai falar que ele é o caminho, a verdade e a vida, conhecereis a verdade vos libertará. Não é? O diabo ele justamente é o pai da mentira, que é o oposto da verdade. Então, Jesus é verdade, Jesus não engana ninguém, não passa a mão na cabeça. Não é? Se você estiver errado, está errado, tem que se consertar com Deus. Ele não vai chegar para você e falar que Deus vai te dar a vitória se você está todo errado e precisa se converter, precisa largar o pecado. Então ele é santo. Não é? A Bíblia vai dizer em Hebreus, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Se não tiver santificação, não adianta. Você pode ser do círculo de oração, pode ser do quadrado de oração, pode ser do ministério, pode ser pastor, presbítero, bispo, diácono. Se não tiver santidade, você não entra no céu. Isto diz o santo e o verdadeiro. E ele fala assim, porque justamente na igreja de Filadélfia havia santidade e verdade. Tá? Em outras igrejas ele se apresenta de uma forma de mostrar a verdade para aquela igreja que não tinha verdade. Ou para o anjo, por exemplo, a igreja de Pérgamo, eles diziam que tinha uma espada, que tinha uma palavra, não é? Por que eles diziam isso? Porque lá eles tinham palavra, tinham pregações, mas tinha até aqueles que vendiam a palavra, que é a doutrina de Balaão. Aí Jesus se apresenta dizendo, não, isso diz aquele que verdadeiramente, aquele que tem a espada de dois gumes. Aí no final ele vai dizer, se eles não se arrependerem, eu virei contra ti, batalharei contra eles com a espada da minha boca. Mas no caso aqui, Jesus vai falar, diz o santo e verdadeiro, porque naquela igreja, no decorrer da carta, você não vai ver repreensão. Então Jesus está confirmando que ele é santo e verdadeiro, uma igreja que tinha santidade e tinha verdade. E ele continua. E isso diz também aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Jesus está falando coisas concernente àquela igreja, que coisas que eles passavam, não é?
É claro que esse texto aqui você vai ver em Isaías 22, que vai falar uma promessa messiânica, uma promessa, né, já que quem profetizou isso foi o profeta messiânico, que é Isaías, que seria repousado sobre Jesus, sobre ele. Não fala Jesus, mas fala sobre ele. Nós sabemos que é sobre Jesus que essa palavra se cumpre. É a chave de Davi. Ele fechará, ninguém abrirá, e abrirá, ninguém fechará. E aqui ele cita Isaías 22, porque a chave de Davi é a chave onde há os tesouros do rei Davi. Não é? E essa chave está nas mãos do Senhor. Talvez alguém fale assim, é uma porta de emprego, é uma porta, que porta é essa? E ele vai dizer, diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. E aí nós temos que entender, como está em Eclesiastes 7, 27, eis aqui uma coisa cheia, diz o pregador, confere uma coisa com a outra para achar a causa. Então, se nós formos conferir a Bíblia com a Bíblia, nós vamos achar a resposta. Você veja que em Atos, capítulo 14, Paulo vai dizer que, perdão, irmãos, em Atos 14, vai falar que na reunião de Jerusalém, vai falar que Deus abriu para os gentios a porta da fé. Em 1 Coríntios 16, Paulo vai falar, né, sobre que o Senhor abriu uma porta grande e eficaz. E havia muitos adversários. E em 2 Coríntios 2,12, né, vai falar que Paulo, o Senhor abriu para ele uma porta no Senhor. Então, que porta é essa? A porta da fé, porta grande e eficaz, uma porta no Senhor. Ele vai falar sobre a porta em Troade, e depois ele foi para Macedônia, ali onde está descrito em Atos 16. Então Paulo está falando sobre as portas da pregação da palavra, do evangelismo, da salvação de alma, da fé aos gentios, da ministração da palavra, que a porta da qual Paulo se refere, que o Senhor abriu esta porta no Senhor, foi para ministrar a palavra, não as portas que ele queria. Então o crente de Filadélfia, ele não vai para onde ele quer. Você veja que em Atos 16, Paulo ele vai para a Ásia, só que aí o Espírito Santo não lhe permitiu. Ele queria, não, vou para a Ásia. Ele falou assim, não, vou para a Ásia pregar. Estou indo, pessoal, vou para a Ásia. O Espírito Santo, não é do jeito que você quer. Não é do jeito que você acha, não é para onde você quer. Jesus vai dizer, quando ele fala para Nicodemos, o vento assopra onde quer e ouve-se a sua voz, mas não sabe para onde vem, nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Em Romanos 8,14 vai dizer, os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Então, quando Paulo quer ir para a Ásia, o Espírito Santo não lhe permitiu, porque vai aparecer para ele um varão na noite e vai falar, passa na Macedônia e ajuda-nos. Ou seja, ele concluiu que Deus estava enviando ele para a Macedônia, ele vai chegar em Filipos e vai pregar, vai acontecer todo aquele mover ali em Atos 16. Por quê? Porque ele vai por portas que Deus abre. O ministro do Senhor, ele faz isso. O pregador, o evangelista, ele não vai pregar para onde Deus o mandou, ele não vai ser guiado por ele mesmo, ele quer ser conduzido por Deus. Então a porta que Deus abre para ele, ninguém fecha, a porta que Deus fecha, ninguém abre. Então ele é conduzido por porta, que sempre haverá uma porta aberta. Ele vai falar, diante de ti pus uma porta aberta, meu irmão. É amanhã da porta aberta para você. Não tem a ver, nós podemos levar também para o lado também, seja ele material, seja profissional, qualquer que for. Esse crente aqui, ele está tão na mão de Deus, que ele depende de Deus para Deus abrir as portas, seja de trabalho, de meio de sobrevivência, não é? Você veja que Paulo, ele não era empregado de ninguém, mas ele fabricava tendas e vendia. Que coisa maravilhosa, irmão, é ser cristão Filadélfia. Por quê? Porque pode se fechar a porta que for, irmão. Deus sempre abre outra. Diante de ti pus uma porta aberta. Que coisa maravilhosa. Então, diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Está tendo crise. A crise está grande no Brasil, está faltando dinheiro. Mas pode faltar para os outros, mas diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sempre haverá um escape, sempre haverá uma solução, sempre haverá um meio. Não vai chover durante 3 anos e meio. Pode faltar água para os outros, mas para você, Elias, vai lá e bebe do ribeiro de Querite, aleluia. E está faltando carne, as pessoas estão comendo os próprios filhos, as crianças. Pode faltar para os outros, mas para você não, Elias. Eu vou enviar o povo para te enviar pão e carne. Aleluia. Diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Isso é tremendo, irmão. Aleluia. Porque
esse crente em Filadélfia, ele não depende de homem nenhum na terra, ele depende de Jeová do grande, depende de Jesus, que tem na mão a chave de Davi. Ele está falando para alguém nesta manhã, eu vou abrir uma porta grande, que na verdade a porta já está aberta, você que não conseguiu ver. Diante de ti pus uma porta aberta. O crente de Filadélfia, ele consegue ver porta aberta onde ninguém vê. Você veja que Moisés, ele vai parar diante do mar, o povo vai dizer, Moisés trouxe a gente aqui para morrer, e Moisés, antes do mar abrir, observe em Êxodo 14, Moisés vai falar assim, estai quietos e vede o livramento. Ou seja, ele olha para o mar fechado e fala, estai quietos e veja o livramento. E aí então é que Deus vai falar para ele, por que clamas a mim? O que tem na tua mão, Moisés? Toca no mar aí, e o mar depois que abre. Então, ver a porta aberta e dar o culto de ações de graça depois da porta abrir, aí não é atitude de fé. Até o ímpio ele agradece, né? Depois, nem que seja de boca para fora, mas ele agradece a pessoas, a Deus, seja lá o que for, depois que a porta se abre. Mas o crente, ele é diferente. O crente dá o culto de ações de graça antes mesmo da porta se abrir. Se prepare, irmão. Se prepare, irmão. Prepara os docinhos, prepara o bolo e prepara o culto de ações de graça. Agradeça a Deus pela porta que já está aberta e você vai entrar por ela em nome do Senhor Jesus. Diante de ti pus uma porta aberta. O Senhor tem a chave da vida e controla a nossa vida em todos os sentidos e a porta não se fechará. Diz a palavra de Deus em Isaías 45. Eu irei diante de ti, despedaçarei os cadeados de bronze e os ferros de ferro e dar-te os tesouros da escuridade para saber que eu sou o Senhor. O Senhor vai diante de ti, não tem porta que ele não possa abrir, não tem porta que alguém possa fechar, também tem isso. Fulano, Beltrano vai fechar as portas para mim. Quem te falou isso? Se Jesus está dizendo que ele tem a chave de Davi. Se ele fechar, ninguém abre, não adianta. Forçar, não adianta dar jeitinho, que não vai abrir. Agora também se ele abrir, homem nenhum na terra, nem o presidente da república pode fechar. Aleluia. Então nesta manhã o Senhor está falando com a igreja de Filadélfia. Aleluia. Diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Então também aqui mais uma palavra em que Deus está palestrando com o crente de Filadélfia, que apesar desta igreja não ser uma igreja toda errante, como em alguns outros casos nós vemos falsas doutrinas, né? Tinha Jezabel, em Pérgamo tinha a doutrina de Balaão, tinha os nicolaítas, tinha todo tipo de falsas doutrinas já inserida ali, né? O diabo entrou como se fosse um verme hospedeiro, estava ali dentro sugando, estava contaminando algumas pessoas. Mas em Filadélfia, né, vai dizer que ele, apesar de tudo, de não ter essas falsas doutrinas, ele teve pouca força no momento, né? Porque a vida cristã não é feita de super-homens, né? Super mulheres de Deus, super-homens de Deus, não. São pessoas que têm pouca força, mas todavia ele crê num Deus de muita força. Foi aquilo que Paulo falou, pelo que, já que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, o Senhor me disse, a minha graça te basta, então tenho prazer nas injúrias, tenho prazer no sofrimento, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Então é assim que funciona a vida espiritual. Aleluia. Quando nós somos fracos, nós estamos fortes no Senhor. Então o segredo é não negar a Cristo. Então esse crente de Filadélfia, mesmo passando por todo tipo de angústia, né? Mesmo passando por tribulação, por sofrimento, que você vai ver mais na frente, não é? Que como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei. Então ele teve paciência. Para ter paciência, ele tem que passar por tribulação, porque a tribulação ela produz a paciência. Se você não passar por tribulação, você nunca terá paciência. Uma vez que você passa por tribulação, Deus está querendo produzir em você a paciência que você não tem. Talvez você não entenda por que tanta tribulação, porque Romanos capítulo 5, que a tribulação produz a paciência. E uma vez que a paciência ela já estiver aperfeiçoada em você, a paciência produz a experiência. E a experiência produz a esperança. E a esperança não traz confusão. O que significa isso, resumindo? É que quando você passa por tribulações na terra, Deus está produzindo em você a paciência. Uma vez que você tem paciência, você vai passar a ter experiências com Deus. Qual a experiência? A experiência, não é?
de que no momento de luta Deus te deu vitória. E uma vez que você teve esta paciência, produziu a experiência, essa experiência vai produzir o que? A esperança. O que é a esperança? É você saber que Jesus te deu vitória antes, te dará de novo. Então isso é esperança de que Deus vai ser contigo. E essa esperança está derramada em nosso coração por Jesus Cristo. Então é tremendo. O crente de Filadélfia, ele tinha pouca força, mas ainda assim não negou o nome. Nessa tua pouca força, não negue a tua fé. Continua caminhando, continua buscando, continua clamando. Não pare de orar. Aleluia. E Deus vai te dar vitória e vai confirmar a obra no meio da sua vida. O povo que pereceu no deserto só pereceu porque, ao entrar no deserto, ele só conseguia ver areia. Não conseguia ver a saída porque olharam pelos olhos da carne. Talvez você esteja num deserto espiritual, mas se você olhar pelos olhos da carne, você não vai ver saída. Mas se você começar a exercitar a tua fé e ver porta onde não tem parede, ver mar aberto onde o mar está fechado, você vai ver que há uma terra prometida lá no final. Há uma vitória lá no final. Então passa pelo deserto dando glória, que tua vitória está lá na frente, não damos por vista, mas sim por fé. E aí ele continua palestrando com a igreja de Filadélfia, verso 9, eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se diz judeus não são, mas mentem, eis que farei que venham e adorem prostrado teus pés, para que saibam que eu te amo. Então outra coisa interessante é que aqui, né, nesta igreja, não vai falar que essa sinagoga de Satanás faz parte, não é, da igreja, mas ele vai fazer com que eles vão até aonde está sendo feito o culto e sendo feita a adoração a Jesus e fazer com que eles venham, né, e eles fiquem prostrados adorando ao Senhor diante daquele que é o anjo de Filadélfia, para Deus mostrar que Deus ama este anjo da igreja, ou esta igreja, vamos dizer assim. E como é isso? A sinagoga de Satanás, sabemos que sinagoga é o nome do templo judaico, não é? Mas isso aqui é um nome, né, que o Senhor Jesus dá de forma para aquela época, já que nesta época havia muitos que se diziam povo de Deus, se diziam judeus, mas Paulo vai falar sobre isso, que nem todos que estão em Israel são israelitas. Não era por ser descendência de Abraão, que são todos filhos, mas em Isaac seria chamada sua descendência. Então, de forma bem prática, nós vemos que o povo se dizia ser o povo de Deus, o filho de Abraão, mas rejeita João Batista, rejeita Jesus. E Jesus vai os repreender várias vezes, mesmo eles tendo a lei, né, temos costumes, guardando entre aspas a lei, porque na verdade eles não guardavam. Jesus inclusive vai chamar alguns em algum momento de filhos do diabo. João Batista vai chamá-los de raça de víboras, mas eles se diziam ser judeus, né? E nesta época muitos se diziam ser o que não eram. Então, trazendo para nós hoje, são os falsos crentes. Aqueles que se dizem ser crente, mas não é. Sinagoga de Satanás. Blasfema do Espírito Santo, que está na vida dos pequeninos do Senhor. O pequenino do Senhor, ele profetiza, ele é cheio do Espírito da verdade. Eu já falei sobre isso aqui. Existe espírito do engano, espírito da mentira, existe pessoas meninice, mas também existe profetas e profetisas do Senhor de verdade, que profetizam e falam a verdade do Senhor. Então esses que não creem e blasfemam e dizem que não é Deus, são chamados de sinagoga de Satanás. São incrédulos no meio do povo. São pessoas que murmuram da santidade. E aquele irmão quer ser mais santo. Isso aí é sinagoga de Satanás, porque o crente tem que ser santo. Murmurador, falso, está abraçando o irmão, mas já está com um punhal nas costas, pronto para apunhalar. Sinagoga de Satanás. Fala mal de você, fala mal do seu ministério, mas o Senhor vai trazer para sentar na igreja e vai ouvir a palavra da sua boca, para Deus mostrar para você que Ele te ama. E o sinagoga de Satanás vai adorar prostrado lá. Aleluia! Sinagoga de Satanás hoje é o que mais tem por aí. Diz que é, mas não é. Aleluia! Quantos, irmão, quantas pessoas eu fico pensando, meu Deus do céu, como tem pessoas enganadas hoje. Pensa que está servindo a Deus, mas não está. Aleluia.
Pelas mínimas coisas, pessoas não entrarão no céu. Guarde isso, pelas mínimas coisas, pessoas não entrarão no céu. Porque não sabe perdoar, não sabe amar, aleluia, é egoísta, são pessoas que têm o coração na terra, são pessoas que estão muito longe do amor cristão, do amor de Cristo. Não é? São sinagoga de Satanás. O Senhor vai fazer que eles venham e adorem prostrado a teus pés para saber que o Senhor te ama.